Então, fala galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de matemática da terceira unidade. E na terceira unidade a gente vai iniciar falando de números decimais, tá bom? Esse assunto se inicia na página 2 do módulo de vocês. Então, quem quiser ir me acompanhando, já pega o módulo na página 2, né? Tá lá escrito números decimais. Vamos começar? Bem, aqui nessa figura aqui, nessa ilustração, nós temos a utilização de vários números. Nós temos aqui R$ 1,80, estão vendo? Suco R$ 1,80. Nós estamos vendo aqui na mão do garoto uma cédula de R$ 5, né? E na mão do senhor, nós temos um suco de 300 ml. Então, nós temos aí três números, 1,80, 5 e 300 ml. Eu pergunto para vocês, quais desses três números são números decimais? Quais desses três? Qual é? É o 1,80, é o 300 ou é o 5? Quem respondeu que é 1,80 acertou. Eu vou dar logo uma dica para vocês, como é que a gente identifica um número decimal. É um número que tem vírgula. A gente vai estudar números com vírgula. E a gente já utiliza a vírgula em diversos locais. A gente vê no cotidiano, botando na página 3, vocês vão ver alguns exemplos, né? Por exemplo, numa lojinha de pipoca. Ah, a pipoca custa R$ 3,25. Olha o número decimal aí, olha a vírgula aí. Né? Ou então você vai em uma loja, a boneca de pano custa R$ 25,07. Olha a vírgula aí, é um número decimal também, tá certo? Ou então vocês vão passeando pela cidade, aí encontram um posto de gasolina, preço da gasolina R$ 4,489, não é isso? Ou então numa placa de sinal de trânsito, né? Uma placa de sinalização que tem lá a distância do pedestre, né? Distância do ciclista para o motorista, né? De 1,5 m, 1,5 metros. Então, isso significa, todos esses números aí que eu mostrei, que eu circulei aí agora para vocês, todos esses números são números decimais, são números que têm vírgula, e a gente vai estudar esses números nessa unidade. Agora, preste bastante atenção no que eu vou falar com vocês. O número de casas decimais é a quantidade de números que vem depois da vírgula. Por exemplo, aqui ó, na pipoca, nós temos duas casas decimais apenas, porque tem dois números depois da vírgula, tá vendo? Aqui na boneca de pano, né, no preço da boneca de pano, nós temos também duas casas decimais, porque tem dois números depois da vírgula. Aqui no litro da gasolina, nós temos três casas decimais, olha. Estão vendo? 4, 8 e 9. E aqui, no 1,5 m, nós só temos uma casa decimal, que é o 5. Tá certo? Mas a gente vai falar mais um pouquinho disso mais lá para frente. Vamos continuar. Bem, eu queria dizer para vocês o seguinte, que os números decimais, eles representam partes do inteiro. Então, sempre que vocês verem um número decimal, você identifica como com a vírgula. Ó, a vírgula tem a função de separar a parte inteira do que é a parte decimal. Como assim, tio? Observe esse número aqui, ó, 12,85. 12,85, desse lado de cá, do lado esquerdo da vírgula, ou seja, o que vem antes da vírgula, é chamada de parte inteira. Nós temos 12 inteiros, tá certo? E a parte decimal é o que vem depois da vírgula, ou seja, do lado direito da vírgula, tá certo? O 85 aqui é a parte decimal. Então, o que estava escrito aqui, ó, a vírgula tem a função de separar a parte inteira da parte decimal, que vem antes da vírgula, ou seja, do lado esquerdo da vírgula é a parte inteira, e o que vem depois da vírgula, ou seja, do lado direito da vírgula, é a parte decimal. De todo número decimal é isso, tem uma parte inteira e tem uma parte decimal, tá bom? Bom, gente, vamos agora passar para a página 4, e nessa página 4, ele está pedindo para a gente fazer o seguinte, vamos considerar essa figura aqui, verde, né, como uma representação de um inteiro. E aí o que a gente vai fazer? É como se fosse lá, a gente vai trabalhar um pouquinho com fração, porque tem uma relação de fração e números decimais, tem relação, a gente vai ter que aprender essa relação, não é porque o assunto de fração foi na unidade passada que a gente vai entrar em esquecimento. Não, a gente tem que lembrar de fração. Então, lembram de fração? Se eu pego esse inteiro e divido em 10 partes iguais e só considero uma parte, né? Qual é a fração? Qual é a representação fracionária? 1/10, né?
uma de 10 partes, um décimo, tá certo? Mas aí, como é que eu escrevo um décimo com a representação decimal? Como é que eu escrevo um décimo assim? Né? Representação decimal é aquele número que tem vírgula. Como é que eu escrevo um décimo? Se eu digo assim, ó, essa pergunta está valendo um décimo. Como é que eu escrevo um décimo sem ser em representação fracionária? Em representação decimal, número com vírgula é 0,1. Não é isso? Representação fracionária 1 sobre 10 e representação decimal 0,1. Ambos estão falando um décimo. Tudo bem? Então, como é que eu leio esse número? Um décimo. Estão entendendo aí? Tá dando para entender? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos agora considerar essa mesma figura como a representação do inteiro, mas só que nós vamos dividir em 100 partes iguais. 100, tá certo? E dessas 100, nós só vamos considerar uma, tá bom? Uma parte. Como é que fica a representação fracionária? Um centésimo. Lembram? 1 de 100. E a representação decimal fica assim, ó, 0,01. 0,01 a gente lê também um centésimo, tá bom? Como é que eu leio? Um centésimo. Então, é bom que vocês estão aprendendo. Estão aprendendo? Se fosse só 0,1, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Se fosse só 0,1, era um décimo. Agora, quando é 0,01, é um centésimo. Estão me entendendo aí, né? Agora vamos lá. Vamos imaginar agora essa figura aqui como inteiro. Se eu pego essa figura e divido em agora 1000 partes iguais, e dessas 1000 eu também só considero uma dessas partes, qual é a fração que eu tenho? Um milésimo, não é isso? Como é que eu vou escrever um milésimo com número que tem vírgula, com representação decimal? Um milésimo fica como 0,001. Estão entendendo aí, né? A diferença. É bem simples. Então, como é que eu leio? Um milésimo. Estão aprendendo aí, né, galerinha? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos representar todos esses três números, um décimo, um centésimo e um milésimo, aqui no nosso quadro de ordens e classes. Tudo bem? Lembrando, o que vem do lado de cá, ó, do lado esquerdo da vírgula, é chamada de parte inteira, e o que vem do lado direito da vírgula é chamado de parte decimal. Vamos representar primeiramente um décimo. Eu tenho que botar 0, a vírgula já está aí, 0,1. Perceba que o 1 parou no décimo, está vendo? Então, eu tenho um décimo. Vamos agora representar um centésimo. Vai ficar 0, a vírgula já está aqui, 0,1. Então, se é um centésimo, ó, tem que parar o 1 no centésimo, tá bom? E como é que eu represento um milésimo? Analogamente, 0, a vírgula está aqui, 0,001. Bem fácil representar no quadro de classes e ordens, não é isso? Isso aí está na página 5. Bom, gente, eu vou pedir agora que vocês retornem para a página 3, porque na página 3 tem vários números decimais, né? Tem esse aqui do preço do pacote da pipoca, tem o preço da boneca de pano. O que é que a gente vai fazer com todos esses números decimais? Nós vamos representar todos esses números decimais aí da página 3 num quadro de ordens, tudo bem? Então, vamos lá. O preço da gasolina. Vamos começar pelo preço da gasolina primeiro. Quem não lembra, volta lá na página 3. Olha, na parte inteira, antes da vírgula, só tinha o número 4 no preço da gasolina. Então, eu boto aqui o 4 na ordem das unidades. Tudo bem? E na parte decimal, foi o número 489. Eu tenho que botar o 4 em um local, o 8 em outro e o 9 em outro, tá certo? Então, presta atenção como é que se lê esse número aí, ó. 4 inteiros, porque eu só tenho 4 inteiros. 489 o quê? Olha onde parou. Parou nos milésimos. 4 inteiros, 489 milésimos. Entenderam, né? Bem fácil. Vamos lá para o preço da boneca. O preço da boneca era 25 inteiros, então eu boto o 2 e o 5, 2 nas dezenas e o 5 nas unidades. 25 inteiros. E
A parte decimal era o 0 e o 7, não é isso? Então, vamos botar o 0 e o 7. Então, como é que eu leio? Presta atenção, é muito fácil. Ó. 25 inteiros e os décimos são quantos? 7 centésimos, porque parou nos centésimos, viu? Então, fica 25 inteiros e 7 centésimos. Agora, o preço do pacote da pipoca era R$ 3 e alguma coisa, R$ 3,25, não era isso? Então eu boto 3 na parte inteira e o 25 na parte decimal. Então fica 3 inteiros e 25 o quê? 25 décimos, centésimos ou milésimos? 25 centésimos, porque parou no centésimos, tá vendo? Então, 3 inteiros e 25 centésimos. Vamos colocar isso. E agora, a placa de trânsito era 1,5. Como é que eu coloco? 1 na parte inteira, 5 na parte decimal. Então, fica, como é que eu leio? 1 inteiro e 5 décimos. 1 inteiro e 5 décimos. Aprenderam a ler? Muito bem. Agora que a gente já completou essa tabela, nós vamos decompor cada um desses números. O que é decompor? Presta atenção. Nós estamos vendo esse primeiro número aqui, 4 inteiros e 489 milésimos. Vamos decompor ele. Ele tem 4 unidades, 4 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. Isso que é decompor. Tá vendo como é fácil? Vamos decompor esse segundo número aqui, 25 inteiros e 7 centésimos. Vai ficar 2 dezenas, 5 unidades, 0 décimos e 7 centésimos. Né? Botei. 0 décimos é opcional. Aqui eu só deixei 2 dezenas, 5 unidades e 7 centésimos. Tá certo? Próximo. 3 inteiros e 25 centésimos. Como é que fica? 3 unidades, 2 décimos e 5 centésimos. Vamos colocar 3 unidades, 2 décimos e 5 centésimos. E o último, 1 unidade e 5 décimos. Tá certo? Ou então eu posso botar 1 unidade e 50 centésimos. Tanto faz. Aprenderam a decompor, né? Antes da gente encerrar, eu queria mostrar aqui para vocês essa figura. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. E essa figura aqui, a representação fracionária é 7 décimos. Não é isso? Como é que fica a representação decimal? Como é 7 décimos em representação decimal? 0,7. Pronto. Então, 7 décimos, ó, na representação decimal e na representação fracionária. Vamos para o próximo. Como é que eu represento primeiramente na forma... Vamos representar primeiro na forma decimal. Nós temos aqui 2 inteiros. Vou botar 2 inteiros. Vírgula. Agora aqui é o quê? Quantos décimos? 1, 2, 3, 4 décimos. 2 inteiros e 4 décimos. Tá certo? E como é que eu botaria na forma de fração? Cada figura foi dividida em 10 partes iguais, não foi? E aqui tem 10, mais 10, 20, 21, 22, 23, 24. 24 décimos. Então, ou eu boto 2,4 ou eu boto 24 décimos. É igual, é a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer mais uma. Aqui eu tenho o quê? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 o quê? Centésimos. Como é que fica 9 centésimos na representação decimal? 0... deixa eu apagar, peraí. Vai ficar 0... Como é que fica? 0, se eu botar 0,9 é 9 décimos. Não é 9 décimos, eu quero 9 centésimos. Aí sim, 0,09 é 9 centésimos. Tá bom? E a última aqui para a gente terminar, 1 inteiro e quantos centésimos aqui? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. E 16 centésimos. Tá bom?
Então eu boto 116 centésimos ou 1 inteiro e 16 centésimos. Tudo bem? Agora é com vocês. Atividade no módulo de matemática, páginas 6, página 7. Tá um dever bem simples para vocês fazerem. Mesmo assim, se continuar com dúvida, pode me perguntar, pode falar lá, ou falar no meu privado, ou falar lá no grupo para eu tirar sua dúvida, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau, até amanhã.